Obrigada. Nada. Boa noite a todos, boa noite, professora Mariane, boa noite, doutor Eduardo. Estamos aqui para apresentar o trabalho de advogado pro bono. Estamos apresentando com o doutor Eduardo Campadelli, especialista em planejamento sucessório e holding há 24 anos. E a gente queria pedir para o senhor se apresentar um pouco, contar sobre sua carreira. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade. Adoro a vida acadêmica. O advogado, ele nunca fica fora, longe da vida acadêmica. A vida acadêmica vai acompanhar a gente por toda a nossa profissão. A gente nunca para de estudar. Então, como vocês já disseram, eu me formei no ano de 2000. Nesse ano, me formei no finalzinho ali do ano 2000, então comecei a advogar em 2001. Então, esse ano, eu completo 24 anos de advocacia. Não trocaria essa profissão por nada, absolutamente nada. Não vejo nenhuma profissão hoje no Brasil que nos possibilite sucesso, tanto como profissional, como pessoal, como conquista pessoal. A advocacia, a meu ver, ela está acima, inclusive, da medicina, que também lida com questões muito íntimas das pessoas, das famílias, mas a advocacia tem um leque muito maior. Então, estou apaixonado pela advocacia. Sempre gostei do direito empresarial e, ao longo do tempo, fui mergulhando no direito empresarial e aperfeiçoando em áreas bem específicas do direito empresarial, como hoje é o caso das holdings. Muito obrigada. O senhor, a gente sabe que o senhor já atuou como advogado pro bono. A gente queria saber do senhor qual que é a importância da advocacia pro bono. Vamos lá. A advocacia é a única profissão que está na Constituição Federal, tirando, obviamente, que as profissões do Estado, de cargos públicos, magistrado público, Ministério Público, delegado. Mas, por exemplo, o médico não está na Constituição. O advogado não está, o dentista não está na Constituição, o engenheiro não está na Constituição. Então, isso não quer dizer que o legislador puxou o saco, né, do advogado, que nada a ver. É a importância que o advogado tem, juridicamente falando, para o Estado Democrático de Direito, mas, obviamente, para a sociedade. Sim. Então, a advocacia pro bono, ela é importantíssima, porque o Estado, ele não consegue. Então, o primeiro ponto positivo, importante, né, da advocacia pro bono, o Estado não consegue suprir todas as necessidades das famílias e instituições carentes que não podem pagar um advogado. E o segundo ponto, também importante, que o rótulo advogado, advogada, é um rótulo. Nós somos seres humanos. E, assim sendo, temos princípios e valores. E um dos princípios e valores básicos da sociedade é de que nós, quando podemos, devemos ajudar, de alguma forma, alguém que necessite. Então, essa, para mim, é a contribuição social da advocacia, ainda mais que, independente de classe social, mas já que nós estamos falando dos menos favorecidos, né, o assunto é advocacia pro bono, todos têm problemas. E problemas que não podem ser resolvidos amigavelmente. Precisam ser judicializados. E, às vezes, a fila enorme de uma defensoria pública, por exemplo, não possibilita aquela família de acessar. Então, o advogado, ele tem essa função humanitária mesmo, de exercer um pouco da sua advocacia pro bono. Com certeza. Obrigada. Para o senhor, qual que é a relação entre a advocacia pro bono e a função social da advocacia? Tudo a ver. Que bom seria se a gente não precisasse de honorários. Sim, é verdade.
maravilhoso, né? Seria maravilhoso ser só pro bono. Sim. Porque o advogado, como eu citei anteriormente, como ele está na Constituição, como ele tem uma importância para o Estado democrático do direito, obviamente que a sociedade, a função social, ela tem tudo a ver com o Estado democrático de direito. Sim. Então, nesse sentido, quando o advogado consegue atuar de forma pro bono, Uhum. independente do resultado que ele tenha no processo, ele consegue Sim. auxiliar uma pessoa, esse auxílio profissional, por si só, independente do resultado, ele traz uma tranquilidade emocional para aquela família, Uhum. uma harmonia para aquela família. E isso reflete positivamente em toda a sociedade. Sim, Então, verdade. daí essa função importante, essa função social ligada à advocacia pro bono. Sim, verdade. E para o senhor, quais são os principais desafios enfrentados pelo advogado que presta serviço pro bono, tanto do ponto de vista ético quanto do ponto de vista prático? Vamos lá, vamos separar. Do ponto de vista ético, quando um advogado, então exemplo, um advogado, uma advogada recém-formada, Uhum. precisa pagar suas contas, que precisa pagar pelo menos a manutenção do seu escritório. Não é prudente que ele exerça a advocacia pro bono, óbvio. Sim. Por quê? Porque nós, e aí o ser humano, ele vive de horas. O nosso dia tem horas. E todo Uhum. trabalho demanda tempo. Sim, com Então, certeza. do ponto de vista ético, o advogado precisa, primeiro, ele precisa ter a certeza incondicional de que ele quer ajudar. A maioria das religiões é engraçado porque esse ponto ético ele se casa com a maioria das religiões cristãs Uhum. do Ocidente, Uhum. que é aquela história de que quando você vai fazer caridade, o que a mão direita dá, a esquerda Não não precisa ficar vê, uma sabendo. coisa nesse Uhum. sentido, né? Sim. Estou muito bom nesses princípios, mas mais ou menos isso. Parece que o legislador trouxe, apesar disso ser um fundamento muito antigo da advocacia, lá do direito romano, Sim. mas parece que trouxe isso. Então, se o advogado tiver só isso em mente, Uhum. olha, eu vou ajudar porque eu quero ajudar. Eu não quero nada em troca. Não é Uhum. só uma questão de honorários. Uhum. Eu não quero que essa família que eu esteja ajudando me indique outro cliente. Eu não quero contar para ninguém que eu faço isso. Não Uhum. faz sentido. Eu não vou ficar postando isso nas redes sociais para que as pessoas me achem bonzinho e me contratem. Então, do ponto de vista ético, se o advogado tiver só esse princípio de que ele vai fazer no silêncio no sentido de que ele vai fazer porque ele acha que ele tem que fazer e ponto final. Ele só quer ajudar. Uhum. Então, do ponto de vista ético, seria isso. Do ponto de vista prático, então, do ponto de vista ético, voltando, ele vai ter dificuldade só se ele fugir disso. Uhum. Só se ele quiser algo em troca. Porque a Sim. advocacia bom, não é só a questão de você não ter honorários. É a questão de você não querer nada mesmo em troca. É, ter seus princípios. Isso, nada mesmo. Do ponto de vista prático, a dificuldade que a gente pode encontrar é, às vezes, em questões que poderiam ser resolvidas, como a sociedade, o Estado falha como um todo na parte de educação. Então, Uhum. às vezes, nesses casos, são questões que poderiam facilmente serem resolvidas Uhum. através do diálogo, através de uma composição amigável, mas a falta de educação, a falta de, às vezes, de alguns conhecimentos básicos que a sociedade poderia ter, uma ação se torna necessária e Uhum. o advogado tem dificuldade em atuar, porque
ele vê que ali, às vezes, por exemplo, quando você entra com uma ação pro bono, tem lá a primeira audiência de conciliação e as pessoas estão raivosas, estão com ódio, estão com coisas que dificultam o trabalho do advogado e, às vezes, o melhor era fazer um acordo. Então, do ponto de vista prático, que eu vejo, às vezes, é isso. A falta de educação, não só da pessoa, claro, mas do Estado, por exemplo, no ensino médio, lá no ensino fundamental, ter princípios básicos do direito consumidor, princípios básicos de educação financeira. Então, a ausência disso traz para a mente dessa pessoa de que o Estado tem a obrigação de dar aquele direito que ela acha que ela tem. E, às vezes, a questão fica muito tumultuada e o advogado tem dificuldade de trabalhar. E, doutor Eduardo, também dá para advogar pro bono em causas extrajudiciais, né? Com certeza, com certeza, com certeza. Vamos lá, um exemplo prático de um caso extrajudicial. Um divórcio, uma família extremamente carente, que não tenha filhos menores, incapazes, um inventário. Inventário parece que é uma coisa assim, que o advogado vai ganhar muitos honorários, mas às vezes a família tem uma casinha que é do bisavô, que ele morreu, não fez inventário, e hoje tem lá 5, 6 inventários para se fazer. A família tem lá 20 membros e tem uma casinha que não E é vale só nada. aquilo, né, que resta para eles. Exatamente. Então seria um pro bono no cartório extrajudicial para E resolver regularizar bem aquela mais casa. fácil, né? Com certeza, com certeza. Uhum. E às vezes esse bisavô não fez o inventário exatamente porque ele não encontrou um pro bono, porque não tinha Entendi. dinheiro para pagar, né? E foi passando. Aí o filho dele morreu, também não fez. Então tem várias questões para se fazer no extrajudicial pro bono. O pro bono, na verdade, ele abrange toda a advocacia. Qualquer coisa que se possa fazer numa advocacia tradicional, paga, remunerada, se pode fazer no pro bono. Mas como que funciona a advocacia pro bono, por exemplo, para a pessoa te procurar? Porque muitas das vezes ela entra na justiça, né, procurando um advogado dativo. Mas para causas pro bono, tipo assim, eu vou lá no doutor Eduardo porque ele atua nesses tipos de casos, sabe? Como que faz para a pessoa saber se o advogado atua pro bono ou não? Tem, tipo assim, Muito se ela boa tem que ir pergunta. no fórum, se ela tem que ir no fórum, ou é Muito indicação. boa pergunta. Nós não temos uma. Primeiro, nos Estados Unidos, tá? A advocacia pro bono é padrão, regra. Então você chega nos grandes, o maior escritório de advocacia que tem nos Estados Unidos, ele atende pro bono. Uhum, No Brasil, como a gente não tem isso, uhum, e como a legislação, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, quando a legislação é muito rígida, uhum. o advogado, ele acaba, o ideal seria ter um planejamento. Sim. Olha, 10% do meu, dos meus clientes seriam pro bono no escritório, 5%. Eu atendo pro bono, exemplo. No meu caso, hoje, de holding, não teria como fazer pro bono, Sim, com certeza. porque são clientes que têm patrimônio. Sim. Mas, exemplo, um advogado de família, um advogado, uma advogada que é especialista em divórcio, ele Uhum. poderia ter ali uma parte destinada pro bono. O problema é que ele não pode divulgar isso. Sim. Entendi. Não é Entendi. que pode, é que vai. Eu não vejo como ele divulgar isso sem infringir a norma. Entendi. Essa seria uma limitação, né? Que, Essa é uma assim, a limitação. segunda pergunta que a gente faria é se há algum tipo de limitação ou vedação para advocacia pro bono, né? Que o advogado deve ter em mente ao oferecer o serviço. Então, essa A gente, seria uma limitação, né? a gente tem um provimento, a gente tem uma norma, Uhum. são 7, eu até trouxe aqui para vocês, são 7 artigos, Uhum. é o provimento número 166/2015.
Depois vocês podem, eu mando para vocês, ou só digitar no Google, provimento 66/2015 OAB. Essa é a norma brasileira da OAB, ela foi emitida pela OAB Federal. Aqui estão todas as regras, todas as limitações e as permissões para se fazer advocacia pro bono. Então, lá no artigo 1º já explica o que é advocacia pro bono. Então, o conceito. O que é o conceito? Tem que ter 3 requisitos. A prestação tem que ser gratuita, tem que ser... Aí a sua pergunta anterior. Ela tem que ser eventual. Ah, sim. Ela tem que ser voluntária. Entendi. Então, esse eventual são 3 requisitos. Gratuita, óbvio, eventual e voluntária. Então, o eventual e voluntária, eu não vejo como um advogado divulgar que ele é pro bono. Sim, entendi. É voluntário, eu não posso atrair clientes para o meu escritório de forma pro bono. Sim, verdade. E se ela é eventual, eu não posso dizer que eu faço sempre. Sim. Então, eu discordo. Analisando a advocacia pro bono, isso aqui não existe nos Estados Unidos. Discordo. Eu acho que o eventual, ele não precisaria ser eventual. Como eu dei o exemplo para vocês. Eu posso selecionar um número de clientes e ter aquele número de clientes todos os meses daquele. Então, esse eventual não atrapalharia isso. O advogado pode exercer a advocacia pro bono tanto para pessoa jurídica como para pessoa física. Era uma questão. A pessoa jurídica, a lei é muito clara. Então, assim, ele pode prestar serviço jurídico para instituições sem fins lucrativos. Tá? Então, eu já fiz advocacia pro bono faço ainda para uma instituição que presta serviço a crianças carentes. Então, qual que é a minha advocacia pro bono para ela hoje? Direito empresarial. Então, quando eles têm uma dúvida, como eles têm professores, eles têm funcionários, tem uma dúvida do direito do trabalho, alguma coisa, eles me ligam e eu faço aquela consulta ali. Então, seria uma instituição sem fins sem lucrativos. A pessoa natural, a pessoa física, que não dispuser, aí ela não pode ter recurso para contratar um advogado sem o próprio sustento. Entendi. Tá? Então, uma pessoa pobre mesmo. Tá? Uma pessoa pobre que, sei lá, precisa fazer um inventário e ganha um salário mínimo por mês. Entendi. Como contratar um advogado? Então, são esses 2 casos que o advogado pro bono pode atuar. E qual que o senhor acha que é o principal papel da advocacia pro bono na promoção do acesso à justiça? Quando uma pessoa está com um problema e ela precisa resolver esse problema, esse problema não sai da mente dela. Quando ela não toma uma atitude ativa, concreta, não no campo do pensamento só. Exemplo, uma pessoa, um casal extremamente pobre, o casamento já faliu, já ruiu, eles não se dão bem mais, mas eles ainda estão sobre o mesmo teto, numa situação muito complicada, já não se falam mais. Então, imagina a vida dessa pessoa, dessas duas. E aí, a gente tem que lembrar que essas 2 pessoas, por exemplo, trabalham, são assalariados, cada um ganha um salário mínimo, por exemplo. Eles têm filhos, eles têm pais, eles têm irmãos. Então, toda essa perturbação que está na mente deles vai se estender para esses ambientes. Então, imagine que seja um pedreiro e ele tem dificuldade de executar a função dele. Então, ele vai render 30%, 40% menos no trabalho dele. Sim. Então, a função social do pro bono é esse. Já que ele não tem como pagar um advogado,
quando você, pelo menos, entra com uma ação judicial, isso alivia a mente deles, alivia o emocional. E o impacto no resto da sociedade, no trabalho dessas pessoas, na família dessas pessoas, na evolução educacional dos filhos na escola, começam a melhorar as notas. Então, essa é a função do pro bono, que vai exatamente o, o provimento, ele fala que a advocacia pro bono, ela ajuda nisso. Então, na pergunta de vocês aqui, quando vocês falam que vai, inclusive, complementar a atuação da Defensoria Pública, Sim. é porque essa é exatamente a função social da Defensoria Pública. Entendi. Ela vai dar essa assistência para aqueles que não podem pagar, mas, como eu disse para vocês, o Estado não consegue ter uma defensoria pública ampla que possa atender toda a sociedade. Entendi. Entendi. Se o senhor puder, né, compartilhar um caso com a gente que marcou, né, na sua atuação pro bono, qual que foi o impacto significativo na vida da pessoa, da instituição, que o senhor pôde ajudar, né, a pessoa? Tem vários. Eu pensei num hoje que é um caso durante muito tempo, atuo ainda um pouco com essa área. Então, como eu atuo com empresarial, eu atuo com várias áreas dentro do empresarial. E uma delas é o ambiental. O ambiental empresarial. Então, tenho pós-graduação nessa área, então atuei durante muito tempo. E, algum tempo atrás, uma senhora procurou, ela mora num dos bairros mais pobres de Lavras, muito pobre mesmo, uma doméstica, já idosa, já poderia, inclusive, estar aposentada, mas trabalha, enfim. Alguém demorou a assinar a carteira dela, coitada, e ela não tem tempo suficiente para aposentar. E ela tem um esposo que também é doente, não consegue trabalhar, então ela cuida da casa com ele. A renda deles é um salário mínimo. E um dia ele estava voltando para casa e achou na rua um filhotinho de maritaca. Caiu da árvore, estava na rua, ele levou para casa. E começaram a cuidar desse filhotinho, e esse filhotinho se tornou um animal doméstico. Nunca cortaram as asas, ele não voava mais para lugar nenhum, ficava lá, e ficou o animal mesmo, o pet daquela família. Um belo dia, a polícia ambiental bate no portão, dizendo que tinha uma denúncia de que eles tinham em cativeiro uma maritaca. Meu Deus. Nossa legislação, assim, já escutei profissionais dizer que o Brasil é muito bom, porque tem uma legislação muito ampla, por exemplo, na parte ambiental, e é o contrário. Quanto mais leis, mais conflitos. Sim. Óbvio, Com né? certeza. Então, se tem conflitos, tem insegurança jurídica. Então, o ambiental é isso. Quem trabalha, já trabalhou com ambiental, sabe disso. Aí o policial entrou na casa e lá estava a maritaca. E aí ele explicou para aqueles dois, pessoas totalmente sem estudo, sem conhecimento nenhum, jurídico nenhum, zero, explicou que aquele animal é um animal considerado em extinção. Olha, a nossa lei é arcaica, né? Eu brinco que hoje, pelo menos aqui em Lavras, tem mais maritaca do que pardal. Juro, perdão, é a mesma coisa. Então, assim, talvez quando a lei foi redigida, ela tivesse mesmo ameaçado extinção, mas não está mais, mas está lá. Que ela não pode ser. Você não pode ter um pet, uma maritaca como pet. E aí a senhora falou: não, tudo bem, vocês vão levar a maritaca? Eles falaram: não, nós não temos onde colocar. Nós vamos nomear a senhora como depositária fiel dela, a senhora vai continuar cuidando dela. Entendi. Eu vou fazer o boletim de ocorrência. E fez. Aí ele foi, e a senhora precisa ir lá no quartel, lá no setor da Polícia Ambiental, vai assinar um documento tal, tem uma multinha, infelizmente, fazer uma multinha e aí a senhora, super simples, falou: tudo bem, assinou tudo. E foi lá na Polícia Ambiental buscar, assinar. Quando chegou lá, estava lá a multa, quase 15 mil reais.
Nossa, meu Deus. E ela tinha 20 dias, porque você vai lá, e quando você vai na polícia nesse momento, é para você assinar e ali começa o prazo para você recorrer. Sim. Uhum. Corridos. Então ela tinha 20 dias para arrumar um advogado. Uhum. Me indicaram, e aí foi uma advocacia pro bono, no sentido de que existe uma lei federal do IBAMA que fala que, nesses casos, o policial adotou aí o conflito, que a gente fala, o policial adotou uma lei mineira que fala da multa, e ele aplicou a multa. E eu expliquei para ela que, além de tudo, o depositário fiel, o dia que essa maritaca morrer, ela tem que comprovar o óbito dessa maritaca. Nossa. Imagem, ela tem que fazer um vídeo, mostrar que a maritaca morreu, e ela tem que levar a maritaca no veterinário para fazer um atestado de óbito. Entendi. E para quem que eles devem provar que a maritaca morreu? Para a polícia ambiental. Certo. Quando ela morrer, ela tem que pegar lá a filmagem que ela morreu, a certidão de óbito emitida pelo... Veterinário. Não vai ficar barata, uma certidão de óbito. Eu não sei o custo, mas não vai ficar barato. Ela tem que pegar essa documentação, só depois ela pode enterrar a maritaca, enfim. E aí ela não sabia disso. Porque se a maritaca morre e ela joga a maritaca no lixo, E piora, né? como é que ela vai provar que a maritaca morreu? É verdade. Se a maritaca fugir, ela tem um problemão, Aham. porque ela é depositária fiel. Entendi. Então ela precisa cuidar. A maritaca não é dela. Ela Sim. precisa cuidar da maritaca, mas não é dela. Então, e aí nós fizemos o recurso, é bem recente, ainda não teve a decisão. Então a gente usou a legislação federal do IBAMA, que diz, em casos de extrema ignorância, de total desconhecimento, de que deveria ser aplicada uma pena de advertência, e não De multa, de... né? Que era o caso dela, né? Não entendia, não Então, assim, sabia, né, a gravidade da situação. ela ficou desesperada. A única coisa que aliviou ela é que ela não ficou sem a maritaca, que é o bicho, o amor da vida dela. Tadinha. Mas então, assim, a falta de bom senso do legislador, né, ela traz prejuízo para a sociedade. E, obviamente, para os donos esclarecidos, ela traz mais prejuízo ainda. Sim. Então, esse foi um caso marcante que a gente fez pro bono, ela não tinha como pagar honorários mesmo, para que a gente pudesse dar uma segurança para ela e mostrar que ainda não saiu a decisão administrativa, mas independentemente se mantiverem a multa, a gente vai para o judiciário e vai cobrar essa multa, porque não faz o menor sentido. Olha só, uma pessoa que faz uma ultrapassagem perigosa numa rodovia federal, numa faixa contínua, que coloca em risco de morte várias pessoas, ele paga pouco menos de 2.000 de multa. Sim. Não há proporcionalidade, né? Uma pessoa que dirige embriagado Sim. vai pagar, não chega a 2.000 a multa, né? Se não me engano, uma coisa nesse sentido. Uma pessoa que cuida de uma maritaca, R$ 15.000. Exatamente. Totalmente desproporcional. Então, a Pro Bono ajuda isso também. E são causas que a gente o advogado fica até feliz em ajudar, né? Que vê, assim, que é realmente a pessoa sairia muito no prejuízo, uma pessoa simples, né? Porque às vezes a gente que é profissional, que quando você começa a ser bem remunerado, você acha que a única forma de se ajudar alguém é doando dinheiro, por exemplo, coisas. Isso é uma forma, às vezes também importante, mas o nosso trabalho, tudo que a gente aprende na faculdade, todo o nosso acervo intelectual, ele é importantíssimo para a sociedade. Sim, Então, a verdade. gente pode utilizar isso de uma forma na advocacia pro bono. Como eu disse para vocês, a legislação, ela, infelizmente, impede que a gente faça uma divulgação e que faça isso de forma constante. Sim. Mas o advogado que faz mesmo, que faz de coração, ele não se preocupa com isso, porque ele faz, ele vai ficar sabendo, ele não vai divulgar isso mesmo, então ele faz e ponto. Sim. E uma questão também que eu acho da pessoa
as pessoas acharem, né, ai, ajudou só ganhando a causa. Não, a pessoa que é ajudada na atuação pro bono, ela já sente que, tipo assim, tá sendo ajudada só da pessoa tá dando atenção ao caso dela, né, sem estar esperando um retorno financeiro ou coisa do tipo. Só do advogado se dedicar ali à causa dela, né, já tá de extrema ajuda. Dói muito mais se sentir injustiçado Sim, do que você ter um processo, uma briga judicial e perder o processo. sim, Uhum. Tem problema, porque você lutou por aquilo e o sim, juiz, ele tem o crivo, ele entendeu que não era seu direito. Isso é uma coisa, dói sim, muito menos. O problema é quando você se sente injustiçado no sentido não só dessa multa, por exemplo, mas você, além de sofrer uma sanção absurda, você ser injustiçado por um Estado que não te oferece uma condição de se defender. Sim. Verdade. Sabe, olha só, quando um preso, quando um assassino comete um crime confesso, com prova, com flagrante, ele é preso, Uhum. mas ele é pobre. uhum, Vou pagar um advogado. Ele não fica sem assistência judiciária. Sim. A é Defensoria verdade. Pública vai atuar para esse preso. Sim. Então, olha só, nem o pior dos criminosos tem essa injustiça. Uhum. Para os casos corriqueiros da sociedade acontece muito. Com Sim. certeza, Verdade. com certeza. Mas, doutor Eduardo, a gente queria te agradecer pela atenção, agradecer pelo senhor ter nos dado esse conhecimento. Pela disponibilidade, sim. Pelo tempo, né, que o senhor disponibilizou. Claro, E foi de disposição. grande valia, com certeza, né? A gente vai aprender muito com o senhor e os colegas também que vão poder estar assistindo, né? Essa entrevista vai ser de grande conhecimento, porque é coisas que a gente nem sabia, né? Uma matéria nova que a gente está aprendendo agora com a professora Mariane. Sim. Então, assim, vai ser de grande valia para o nosso conhecimento. Muito, muito Foi obrigada. um prazer conhecer o senhor. Foi ótimo o nosso bate-papo, né? Espero encontrar o senhor mais vezes. Sim, sim, É, termos a mais gente agradece muito. Como eu disse para vocês, eu estou à disposição, eu adoro a parte acadêmica, eu acho que isso é maravilhoso, ainda mais vocês que estão indo para uma profissão que nunca vão parar. O advogado estuda todo dia, né? Não tem jeito. Então, a gente é escravo dos livros, das doutrinas, de tudo que tem hoje à disposição do direito. Então, eu estou à disposição quando vocês precisarem, tá? Podem me chamar aqui. Se tiver... Agradecemos demais. E parabéns pela iniciativa de vocês, um assunto interessantíssimo. Uhum. Infelizmente, nem todos os advogados dão a devida atenção a isso, mas Verdade. é importante, né? Porque a gente recebe tanto, né? Não custa doar um pouquinho. Com Com certeza. certeza, com certeza. Muito obrigada, obrigada, viu, pela obrigada. presença do senhor. Uma boa noite. Obrigado a vocês. Boa noite. Obrigado, Obrigada. boa noite. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.